Lula não supera a audiência de Jair Bolsonaro e é acusado de ser treinado por ex-âncora global. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Eric Bonfante, já me segue lá no Insta e também, se não for inscrito, se inscreva agora, porque neste vídeo nós iremos discutir, não tem como passar, a entrevista dada pelo candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Jornal Nacional. Se aconteceu na televisão, vira pauta aqui no nosso canal, tá? Olha, só quero começar aqui já explicando, não irei falar que o Lula foi bem, que o Lula foi mal, não é nada disso, irei trazer dados jornalísticos que estão saindo em todos os veículos da imprensa, ok? Bom, vamos lá, gente, o que está acontecendo? Ontem vocês aí acompanharam, né, a entrevista, a sabatina do presidente Lula, ali sendo entrevistado pelo âncora do Jornal Nacional, William Bonner, e também por Renata Vasconcelos, tá? A entrevista deu o que falar e eu já lanço a pergunta aqui para você. Você gostou da entrevista do presidente Lula? O que você achou aí? Achou que ele mandou muito mal ou achou que ele mandou muito bem nas perguntas, respondendo às perguntas que fizeram a ele? Vai deixando seu comentário aí. Bom, gente, em dados aqui, olha só, muito se falou sobre o presidente Lula aí, o candidato, né, à presidência, estar concorrendo diretamente com o Bolsonaro na questão de audiência dada ao Jornal Nacional. Para quem não sabe, na última segunda-feira, a entrevista do presidente Bolsonaro deu um pico, o maior recorde de audiência em 2022 ao Jornal Nacional, foi a entrevista aí do presidente Bolsonaro com 35 pontos, tá? Ontem, a expectativa aí com a audiência do Lula também era grande, tá? Porém, não bateu a audiência do Bolsonaro. Eu falei isso aqui ontem no nosso programa ao vivo, né? Quem me acompanha sabe que eu falei ontem. Já desacreditava que o Lula não conseguiria bater a audiência do atual presidente Bolsonaro. Mas disse também que a audiência não seria baixa do Lula e foi de fato o que aconteceu, tá? Porque olha só, gente, agora dados consolidados já confirmam, tá? Que a audiência do Lula e do Bolsonaro, ela foi muito acirrada realmente, mas o candidato aí não conseguiu vencer a última segunda-feira, tá? Ó, a entrevista do Jornal Nacional com o candidato Lula, na noite de ontem, rendeu, gente, 31 pontos de audiência na Grande São Paulo, que é o termômetro do mercado nacional, né? A audiência de São Paulo é sempre a mais importante no quesito quando se divulga a audiência, né? Olha, a emissora carioca, gente, ela teve 4 vezes mais audiência que o SBT, que foi a segunda colocada, mas os números ficaram pontos abaixo aí da entrevista realizada com o presidente Bolsonaro na última segunda-feira, tá? Olha só, entre as 8h30 e as 9h11, o horário de exibição aí da entrevista com o Lula, o Jornal Nacional registrou 31 pontos de média, tá? Sendo o SBT no mesmo horário ficando aí com 6 pontos, 6,7, a Record estava com 6,6, a Band estava com 2,7 e a Rede TV estava com 0,2, tá? Ou seja, temos aí o candidato Lula dando menos audiência na TV aberta do que o candidato Bolsonaro, ok? Ponto 1. Outra questão de audiência agora, segundo o que foi levantado aí pelo Quest, que é uma instituição que também faz levantamentos, apesar de não ter dado audiência na televisão aberta, Lula superou e muito as menções, o engajamento, o famoso engajamento nas redes sociais, tá? Segundo aí o que foi apurado pela Quest, Lula passou dos 15 milhões de engajamento, superando absurdamente as menções feitas ao presidente Bolsonaro na última segunda-feira, tá? Então, alguns jornais estão destacando isso. Apesar de ter perdido na TV aberta para o presidente Bolsonaro, Lula ganhou nas redes sociais e vice-versa, né? Presidente Bolsonaro aí ganhou do Lula na TV aberta e perdeu nas redes sociais. Esse é um ponto muito importante.
Bom, e agora, gente, tem uma outra questão que eu queria levantar aqui para vocês também. Porque essa entrevista aí do Lula ao Jornal Nacional, o que está acontecendo? Teve gente falando que o candidato Lula foi treinado por um ex-âncora da Globo, um rosto muito conhecido de vocês. Segundo o que foi informado pelo próprio jornal O Globo, que eu achei muito estranho, esse âncora treinado, já assumiu bancada aí do Jornal Nacional diversas vezes, teria estudado o presidente Bolsonaro, não, o presidente Lula, teria conversado, teria feito ali uma espécie de treinamento com ele para a entrevista de ontem. Eu estou falando, gente, de Chico Pinheiro. Vocês conhecem muito bem o Chico, ele é petista declarado, não é de hoje, não é novidade pra ninguém que o Chico é de fato aí um apoiador do presidente Lula, mas agora, gente, uma matéria do jornal O Globo, tá? Que é da própria Globo, destaca, tá? Que o ex-presidente Lula aí contou com a ajuda de uma personalidade muito conhecida dos telespectadores no jornalismo da Globo, em seu treinamento para a entrevista do Jornal Nacional, tá? E aí ele começa a destacar aqui, olha, o presidente Lula, gente, contou aí com um rosto muito conhecido, o apresentador Chico Pinheiro, tá? Âncora do Bom Dia Brasil, que também já chegou a comandar o JN em feriados e finais de semana. O jornalista, gente, se juntou à campanha lulista nas últimas semanas. Pinheiro vem treinando as perguntas e respostas com Lula há alguns dias, junto com o ministro da Comunicação Franklin e alguns conselheiros da campanha petista. Ele tem acompanhado Lula em viagens da campanha e esteve no palco de lançamento da sua candidatura em Belo Horizonte quando discursou aí a favor do ex-presidente. Pinheiro, gente, porém, não estava no estúdio na noite anterior, tá? Acompanha o ex-presidente apenas aí a ex-mulher, a Janja, o Geraldo Alckmin e outras pessoas, tá? Nos bastidores da campanha, aliados de Lula dizem que Chico Pinheiro foi um dos que defendeu o ex-presidente. Perdão. Aliados dizem aí que o Chico Pinheiro foi um dos que defendeu o ex-presidente fosse a entrevista de coração aberto, tá? Apesar da tensão em torno das perguntas sobre o escândalo do Mensalão e do Petrolão, entre outros que atingiram todo o governo petista, o ex-presidente tem dito que vai adotar um tom pacificador. Escreveu aqui, gente, a matéria do Globo, destacando então que Chico tem sentado com o presidente Lula para treiná-lo. O Chico tem toda a experiência de anos de entrevista aí, né, com candidatos, com toda essa questão política e também questão de treinamento do jornalismo da Globo. Ele sabe muito bem como funciona. Mas olha, o Chico não ficou calado nessa questão não, tá? Ele se manifestou em relação a esta matéria dada pelo Globo e olha só, ele pegou o print aí, né, da matéria Jornal O Globo e ele retuitou em cima. Ninguém treina Pelé, fazendo um deboche aí, falando que o Lula é o Pelé e que não tem como treinar esta pessoa, já que ele é um craque, né? Bom, quero saber o seu comentário, o que você achou aí da entrevista do Lula, o que você achou do Chico Pinheiro treinando o candidato Lula em suas entrevistas, né, para a rede nacional, combinado? Deixa o seu like aí caso não tenha clicado ainda e se não for inscrito no nosso canal também se inscreva agora. Botãozinho vermelho já tá aparecendo aqui embaixo, clica nele, ativa as notificações, combinado? Te espero às 2 horas da tarde. Beijo, tchau.